Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Quadrinhos de Gravata. Me chamo Carlos Colombo e é um prazer tê-los aqui. Hoje, primeiro, eu vou começar pedindo desculpa para vocês, porque tem 2 semanas que eu não posto nada. Tive muito trabalho nesse período, ainda tô com muito trabalho, mas agora eu consegui um espacinho aqui na agenda para conseguir gravar para vocês. Eu trabalhei de sábado, trabalhei de domingo, trabalhei até 10 horas da noite, então não consegui ler e também não consegui gravar. Mas agora eu consegui, estou regularizando a questão profissional. Apareceu muito serviço novo, ainda bem, né? Comprei mais gibi também, mas consegui regularizar. Mas vamos voltar ao canal ao que era antes, pelo menos um vídeo semanal. E vamos estrear esse retorno, né, com o Dylan Dog, pessoal. Inclusive nós temos aqui o busão número 5. Vou mostrar de perto para vocês. Olha que bonito. É uma edição bem bonita. Não li ainda, tá lacradinha. Mas em breve lerei, pessoal. Gosto muito desse personagem. É um dos meus preferidos da Bonelli. São poucos que eu não gosto da Bonelli, né? Eu acho que até hoje, do que eu li da Bonelli, eu só não gostei muito do UT. Não sei se vocês conhecem. É uma arte bem bonita, tudo mais, mas não pegou pra mim. Não deu muito certo minha leitura. Talvez eu mereça fazer uma segunda leitura e pode ser que eu acabe gostando, hein? Mas vamos falar do quadrinho que eu quero apresentar pra vocês. Hoje eu trouxe pra vocês Dylan Dog, número 45, pessoal. Uma obra da editora Mitos, muito boa. Aqui nós vemos 2 histórias. Esses Dylan Dog da Mitos tem sempre 2 histórias, tá, pessoal? E o que nós temos aqui são 2 histórias totalmente diferentes, mas que ao mesmo tempo desafiam a realidade. Então, 2 obras muito boas, bem diferentes do que eu falei, mas que valem muito a pena. Esse volume aqui foi publicado originalmente aqui no Brasil em agosto de 2025, já tem um tempinho, né, pessoal? Mais ou menos um ano aí, e só que eu consegui ler só agora. Não tem importância. Eu vou até falar para vocês quais edições ela corresponde na Itália. Ó, nós temos essa daqui, a primeira história, Os Cavaleiros do Tempo, que corresponde ao Dylan Dog 89, de 1994. E a segunda história que nós temos corresponde ao Dylan Dog 90, publicado em março de 1994. Vou falar para vocês quem são os artistas dessa história também. Aqui no roteiro nós temos ambas as histórias do Claudio Cheverotti, estou lendo aqui para vocês. E na arte, primeira história, que é Os Cavaleiros do Tempo, nós temos aqui o Bruno Brindisi. E na segunda história, chama Titanic, eu não tinha falado para vocês, mas a segunda história chama Titanic. Nós temos aqui o Luigi Picato. E cada história possui 94 páginas. Esse volume aqui, número 45, ele tem um precinho de capa de R$ 59,90. Uma obra muito boa, pessoal. São 196 páginas ao todo aqui. Então, pelo preço, eu acho que vale muito, muito mesmo. Um preço bem camarada, ainda mais que a gente consegue encontrar com 30, 40, até 50% de desconto. Então eu acho que é uma obra muito boa e que cabe no bolso da maioria das pessoas. E essa diferença de arte brinca bastante com o roteiro. Como são roteiros totalmente diferentes, lugares diferentes, então eu acho que cada um deles conseguiu transformar o que o Claudio Cheverotti queria, pessoal. Então, realmente, eu gostei muito. Enquanto eu for falando aqui para vocês, eu vou mostrando a arte que eu acho que vai engrandecer, que eu tenho para passar para vocês, minha resenha que eu tenho para passar para vocês. Então, vamos começar, pessoal, falando um pouquinho dos Cavaleiros do Tempo? Começar mostrando a arte. Olha que arte bonita logo no início, pessoal. Uma arte bem bonita, né? É uma história bem diferente, que eu creio, inclusive, que a melhor maneira de apresentar essa arte é perguntar. E se aquilo que uma pessoa escreve começasse a sair da página e invadir o mundo real? O Bruno, ele conseguiu representar isso para nós, pessoal. Foi realmente fantástico. Ele conseguiu passar toda a delicadeza, né, de um mundo escrito aqui, desenhado. Nós temos como a nossa protagonista a Sabrina, que é uma escritora que trabalha com história de fantasia medieval. Tanto é que começa aqui, tá vendo? Uma jovem donzela, um cavaleiro. Virar um pouquinho a página para vocês verem um pouco melhor. Olha que arte limpinha, bonitinha. Então nós temos aqui um mundo de cavaleiros, monstros, bruxas, dragões, criaturas fantásticas, tudo aquilo que deveria ser limitado à imaginação da autora, que é a Sabrina. Deveria ser somente existir nas páginas.
Só que alguma coisa começa a dar errado, pessoal. Esses seres, eles começam a dar pesadelo na Sabrina, começam a surgir na vida real dela aqui, ó. Já transformou a jovem donzela aqui numa bruxa. Nós não estamos falando, pessoal, na vida real de pessoas fantasiadas. Estamos falando realmente de seres surgindo para Sabrina. Tanto é que, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa aqui é a Sabrina, tá vendo? Ela tá escrevendo e de repente aparece o cavaleiro aqui que foi atingido por uma espada, né? E surge para ela. Então isso mata ela de medo ali, ela se assusta, né? Ela pensa que é um pesadelo somente, que como se ela estivesse apenas delirando nesse momento. E para piorar, esses delírios, essa imaginação, não é uma coisa bela, né? Que nem vocês viram aqui, uma coisa bonitinha. Não, é pesadelo total, algo que machuca ela, né? Tanto psicologicamente quanto fisicamente, pessoal. Então isso é algo desesperador. Olha aqui que bonita a arte, pessoal. Uma arte bem bonita, né? E uma coisa que nos chama atenção nessa obra do Dylan Dog, que normalmente o Dylan Dog não está tentando descobrir o que é a criatura, não está tentando descobrir quem que é o assassino, o que está acontecendo. Na verdade, aqui a pergunta que fica dessa história do Dylan Dog é descobrir de onde veio essas criaturas, se realmente elas são reais. Isso muda completamente a investigação do Dylan Dog. E a Sabrina, que não tem por onde escapar, né? Ela vai em busca do nosso querido Dylan Dog. Ela tenta primeiro uma terapia aqui, mas não consegue por terapia, né? Isso aqui é uma coisa bem mais complexa, bem mais difícil. Então, virando aqui, e ela vai atrás do Dylan Dog. E ela dá de cara com o Groucho, né, pessoal? O Groucho é a nossa figurinha carimbada, um personagem mítico, eu posso considerar, inclusive, que também faz parte da fantasia, que é um personagem muito, muito doido. E como ela se depara com o Groucho, ela fala, não, vou embora, isso daqui é loucura demais. Só que a hora que ela tá saindo ali da porta, né, o Groucho segura ela ali, ela se dá de cara com um dragão, pessoal, olha aqui o dragão. Então é muito difícil para ela, ela decide retornar para conversar com o Dylan Dog, né? Ela conta sobre as obras dela, né? Ela é uma escritora famosa, muito famosa desse tipo de arte, e ela conta sobre essa manifestação sobrenatural, vamos considerar sobrenatural, que tem acontecido, e que existe um lugar chamado Rockland, que é o mundo onde ela desenha, onde estariam as espécies dessa vila encantada, e esse lugar passa a ser fundamental para a investigação do Dylan Dog. É como se Dylan Dog tivesse que entrar nesse território onde as regras normais do mundo não funcionam da mesma maneira, pessoal. É uma obra muito interessante, uma obra bem aberta, que eu gostei, apresentou um mundo totalmente novo. Olha que arte bonita, pessoal. Muito bonita essa arte, né? Para quem gosta de fantasia, isso daqui é perfeito, pessoal. O próprio Cheverotti, né, que é o Claudio Cheverotti, começa com uma situação que parece relativamente simples, né? Aparições e tudo mais, usando uma escritora que vê personagens de sua história, mas pouco a pouco a pergunta vai mudando, pessoal. Já não é mais apenas por que essas criaturas estão aparecendo e por que estão matando. Existe agora, na verdade, qual a relação entre o sonho e a realidade. Então a pergunta se alterou aqui. Vou mostrar mais um pouco. Olha só as criaturas matando, tá vendo? Matando pessoas aleatórias às vezes, e também matando pessoas conhecidas da Sabrina. E aqui justamente a gente entra com o desenhista, pessoal, que é o Bruno Brindisi. Ele também é um italiano, nascido em 64, é um dos desenhistas mais importantes do Dylan Dog, e o estilo dele combina muito bem com uma história como essa, porque ele precisa desenhar duas coisas ao mesmo tempo, a realidade e a ficção mitológica, pessoal. Quando eu digo mitológica, porque é uma coisa mítica, né, na verdade, dragão, feitiçaria, então é uma coisa bem diferenciada. Então o Bruno, ele consegue desenhar a realidade nossa aqui com essas histórias medievais, pessoal, muito, muito atrativo. Eu gostei bastante dessa mistura do real com o fantástico, que começou a se entrelaçar, né? Nós podemos considerar isso, que é um entrelace entre dois mundos. Nós vemos o Londres atual, né? A Londres de hoje em dia, ou um pouquinho mais antigo, poucos anos atrás, vivenciando com dragões, cavaleiros, bruxas. Então é uma obra que me chama muita atenção, gostei bastante, pessoal. Para mim foi a que eu mais gostei das duas.
não vou prosseguir sobre essa história, eu vou passar apenas um pano de fundo da segunda aqui para a gente poder dar o gancho nesse vídeo aqui para vocês, para atrair vocês também para essa obra, que eu passo para vocês aquilo que eu gosto, pessoal. Então, para mim, é uma obra fantástica. E vamos para a segunda história, que é Titanic. Eu decidi trazer as duas histórias aqui para vocês. Olha como a gente já tem uma mudança de cenário, de desenho, de arte, né? E aqui o clima é totalmente diferente, pessoal. Se Os Cavaleiros do Tempo é uma aventura sobre fantasia e sonhos, Titanic, na verdade, é uma história sobre isolamento, morte, medo e desconhecido. E o título já entrega uma coisa. Sim, o Titanic está envolvido, pessoal. É um navio, né? Então, a gente não espera simplesmente uma releitura da tragédia histórica. Não, esquecem isso. O Claudio Chaverotti usa a imagem do Titanic como ponto de partida. Tá vendo aqui, ó? Ó o navio aqui. Para poder criar outro tipo de pesadelo. E tudo começa com o Percy Lander, que é um antropólogo e amigo do Dylan Dog. Ó, ele aqui, tá vendo? Ele faz uma ligação. O Dylan Dog fala com ele, né? E o Percy, ele tá investigando uma coisa chamada Inuits, que é um dos grandes mistérios da história. Que Inuits, acho que é a pronúncia correta. O que são Inuits? São demônios, são figuras lendárias. A gente não sabe exatamente o que são esses seres. E o Percy acredita fielmente que essas criaturas existem. E ele chegou numa descoberta, pessoal. Inclusive, ele acha que esses seres estão procurando ele, buscando ele, tentando matá-lo. Aqui, ó. Vou mostrar um pouquinho mais da arte. Vocês podem ver que a arte é diferente da história anterior, né? E só que antes do Dylan Dog poder entrar em si nessa investigação, o amigo dele acaba sendo assassinado. E a morte desse amigo dele coloca o Dylan nessa investigação. O Dylan vai ter que ir até o local para poder investigar, para saber o que aconteceu com o amigo dele. Só que aqui a gente tem um problema. O amigo dele não está em Londres. O amigo dele está no Canadá. E como faz para o Dylan Dog ir até o Canadá? Vocês devem pensar, simples. Pega um voo de Londres até o Canadá tranquilamente. Só que Dylan Dog não consegue entrar no avião. Ele passa muito, muito mal. Então, a segunda opção seria um navio, porém, Dylan Dog também passa mal, mas consegue de navio. Então, é uma história que vai se passar dentro de um navio, que é fantástica, pessoal. Vou mostrar um pouquinho mais da arte aqui para vocês. Nós vemos aqui o Dylan Dog já dentro do navio, pessoal. O Dylan Dog está lá dentro do navio, vai conhecer as pessoas que estão dentro desse navio. E lembrando que o navio não é simplesmente um lugar onde a aventura acontece. O navio, ele faz parte do terror, tanto pela situação, né, quanto pelo psicológico do Dylan Dog. Poxa, navio não, fico enjoado, fico passando mal, mas ele faz parte de tudo o terror. Então, é uma obra muito boa, pessoal, que me encanta, pessoal. Me encantou também essa segunda história. Mostrando aqui pra vocês a arte, pra vocês enquanto eu falo, né. E o interessante também é que os personagens ali dentro do navio não estão ali por acaso, pessoal. Todos eles têm sua importância. Nós temos algo bem estranho, que são 5 irmãos gêmeos, são idênticos. Isso é bem interessante, pessoal. Traz uma atmosférica diferente para a obra. Tem uma mocinha bonita também, como teria que ter, né? Não tem como não ter uma pessoa aqui, uma jovenzinha, né? E começa a acontecer assassinatos no navio, tá vendo? Um dos 5 irmãos aqui tá morto, pessoal. Então a gente precisa começar a investigar o que está acontecendo. Será que são esses Inuits que mataram o amigo do Dylan Dog? Então a gente não sabe. Então a investigação já começa dentro do navio. E o desenhista, que é o Luigi Picato, que também é outro italiano, esse nasceu em 54, porém ele já nos deixou já tem um tempinho, que desenha muito bem, pessoal. Ele foi uma escolha excelente para essa obra do Titanic. Ele possui um desenho que consegue tornar os ambientes mais pesados, os corredores do navio parecem mais apertados, as sombras parecem mais importantes, os personagens parecem estar constantemente cercados por alguma coisa. Então, realmente, é uma obra que me chama muita atenção. Olha os irmãos aqui que eu falei pra vocês, pessoal. Opa, aqui. Tá vendo? Os irmãos estão aqui. Então, é um ambiente que produz medo a todo momento. Então, o navio consegue fazer isso. Graças, claro, ao nosso desenhista aqui e o roteirista, com certeza. Então, uma coisa que eu destacaria bastante para quem está assistindo o vídeo e que esse volume funciona quase como uma pequena demonstração da possibilidade de Dylan Dog. Na primeira história nós temos fantasia, sonho, literatura, dragão, cavaleiros, realidade misturada. E na segunda nós temos mar, morte, isolamento, investigação, criaturas lendárias e um navio onde ninguém parece estar seguro.
E ambas foram escritas pelo mesmo roteirista, desenhista que altera, mas cada desenhista foi colocado no seu lugar correto. Então Dylan Dog tem esse potencial enorme, pessoal. Dylan Dog é um quadrinho que a gente nunca sabe o que vai acontecer. Eu me surpreendo a cada leitura do Dylan Dog. Não é aquele batidão. Eu gosto muito de Tex, com certeza. Mas a gente sabe o que vai acontecer. Tex não vai morrer, Tex não vai perder, Tex vai vencer no final. O Dylan Dog não. Às vezes o Dylan Dog perde. Já aconteceu até de histórias do Dylan Dog morrer, pessoal. Sim, Dylan Dog já morreu. E não que ele ressuscita na história seguinte, é como se chegasse ao fim com aquela história, acabou o Dylan Dog para sempre. Então a gente pode até remeter um pouquinho aos super-heróis, que os super-heróis retornam à vida, tudo mais. Dylan Dog a gente considera como se fosse uma história fechada do personagem ali, tudo que aconteceu anteriormente ignora, entendeu? Claro que tem um pano de fundo do personagem, mas é um personagem que a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então isso me encanta muito de Dylan Dog. A gente não sabe se a mocinha vai sobreviver, se o Groucho vai ficar bem. A gente nunca consegue ter certeza disso. É claro que na maioria das histórias ele sobrevive, vence, né? Mas isso não é uma certeza. Então a gente sempre está em dúvida o que acontecerá nessa obra. Então fica aqui minha recomendação para vocês. Dylan Dog é um ótimo terror. Não é aquele terror de dar medo, sabe, pessoal? Aquele terror forte que te apavora na leitura. Não é esse tipo de terror, mas é um terror leve, no sentido que a gente vai participando das investigações juntamente com ele. Então eu gosto muito do personagem, realmente é um personagem forte da Bonelli, que ele ganha prêmios, que tá vivo há muito tempo o personagem. Eu gosto muito, pessoal. Se vocês tiverem a oportunidade de ir atrás do Dylan Dog, vão atrás, que são histórias fantásticas. Se vocês não conhecem o Dylan Dog, é uma ótima oportunidade, porque aqui compila duas histórias bem diferentes, ambientadas em locais diferentes, que vai trazer para vocês uma significância de quem é o Dylan Dog. Então eu vou encerrando por aqui o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, ajuda o canal. Não se esqueça de curtir o vídeo também, que é extremamente importante para mim. Não vai prejudicar nada a vocês, não custa nada para vocês, mas consegue dar um engajamento maior no YouTube. Então curte o vídeo também, compartilha com os amigos e a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Um abraço!